Tá bom, vamos lá. Boa noite de novo para todo mundo. Vamos falar então de Vaigash. E aí a gente vai explorar um pouco essa ideia um pouco mais moderna, essa visão um pouco mais moderna da Parashá, que nem eu falei agora há pouco, né? Então assim, a Parashá começa de um jeito muito interessante com Yehudá repetindo a história que aconteceu na semana passada em Miquetes, né? Que tudo que Yosef mandou eles fazerem, deixar de fazer e tudo mais, Yehudá repete pra Yosef e fala, não, peraí, você mandou a gente fazer isso, tudo aquilo e tal, não sei o quê. E aí a gente chega finalmente ao clímax da nossa história com Yosef e os irmãos, né? Se a gente for ver aí no primeiro passo do 45, Bereshit 45, 1, é, a gente vai ver Gênesis 45, 1, né? A gente vai ver e José não pôde conter-se diante de todos que estavam de perto dele, e exclamou, fazei a todos sair de perto de mim, e não ficou ninguém com ele, quando Yosef se revelou a seus irmãos. Tá? Então, Yosef não conseguia mais se controlar, isso é importante, né? De novo, não pôde mais conter-se diante de todos que estavam de pé perto dele. O que isso quer dizer? Isso implica uma coisa meio lógica, que ele ainda queria se controlar, né? Então, assim, ele não estava pronto, vamos dizer assim, para se identificar na frente dos irmãos, né? O que teria acontecido se ele tivesse se controlado? Essa que é a pergunta, né? Ele teria se revelado de qualquer forma? Ele não teria feito isso? E aí essa pergunta gera uma segunda pergunta, que é, Yosef tinha algum plano nesse momento? Ele tinha algum... Estava pensando no que ele estava fazendo ou simplesmente ele estava agindo de acordo com a situação, né? E se ele tinha um plano, que plano é esse e como... O que aconteceu aqui? O plano foi concluído ou deu errado aqui, né? Então algumas vezes a gente vai ver Yosef chorando na Parashá da semana passada. Né? Durante a semana passada acontece várias e várias vezes Yosef se retira, dá uma chorada e volta, ou mais duro ou mais brando, aí depende da situação. Né? Então isso acontece várias vezes. Mas ainda assim ele pediu licença, ele não pede para todo mundo sair e se revela. Né? Então ele faz tudo isso sozinho e a gente considerando que existe um plano por trás dessa história, ele continua com o plano. Né? Mas aqui fica meio diferente, né? Aqui, o que está acontecendo? Tem alguma diferença ou não tem? Né? Se ele tem um plano, não parece que era aqui que deveria terminar o plano, certo? Porque assim, é o que a Torá está falando. Só nessa frase a gente já conseguiu tirar um monte de coisa, né? Ele não pôde conter-se diante, ou seja, ele não tinha mais como segurar a situação. Né? Uma coisa até parece meio emocional, né? Mas no fim das contas, a verdadeira dúvida aqui, que é explorada pelo Nachmanides, pelo Ramban, o que é que Yosef queria? O que é que Yosef estava pensando com isso tudo? O Ramban pergunta assim, durante todo o tempo que ele esteve fora, e aí ele vai perguntar, quanto tempo foi isso? Quanto tempo que Yosef ficou fora? Quanto tempo que Yosef não, não via os irmãos antes de encontrar com os irmãos pela primeira vez? Quanto tempo durou isso, vamos dizer assim? E aí ele faz a conta. Ele tinha 17 anos quando foi vendido, né? Ele tem 30 quando fala com o faraó. Tá? Então, ele tem 17 anos quando foi vendido. Quando ele encontra com o faraó pela primeira vez, ele tem 30 anos. A gente tem 7 anos de abundância e a gente já passou pelo segundo ano de fome, né? Então ele tem quanto tempo? Ele já tem 39 anos. E ele tá fora de casa já tem 22 anos. E o Ramban faz uma pergunta que parece óbvia, mas que tem uma resposta muito complexa, vamos dizer assim. Por que em momento algum ele não tenta entrar em contato com a família dele? Ele teve oportunidades. Por que em momento algum ele procura, sei lá, manda um mensageiro pra casa do pai e fala, ô pai, eu tô vivo. Eu tô vivo, tô bem, tô na casa de Potifar, por exemplo, porque a casa de Potifar foi logo em seguida, né? O Ramban ele cita a ideia de que ele teve a oportunidade de mandar essa mensagem ou alguma coisa parecida quando ele assumiu a casa de Potifar, que realmente ele tinha tudo na mão dele ali, ele tinha o dinheiro, ele podia simplesmente gastar um tanto de dinheiro para mandar uma mensagem ou qualquer coisa parecida, né? Isso é logo quando ele chega no Egito. Então a dúvida é bem pertinente nesse sentido, né? Alguém tem alguma dúvida, por exemplo, de que Yaakov, se tivesse recebido uma mensagem de Yosef nesse momento,
que ele teria, de alguma forma, se contido para recuperar Yosef. Não, ele ia fazer de tudo que ele pudesse para recuperar Yosef, né? Então, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo nessa história? O que é que Yosef está pensando? E o Ramban responde a pergunta. E ele responde de um jeito meio complicado. Tá? O problema é que a resposta dele é um pouco mais complicada do que a própria pergunta. Certo? Ele responde o seguinte: Yosef teve sonhos que deveriam ser realizados. Essa é a resposta do Nachmanides para essa pergunta. Basicamente é show must go on, né? O jogo tem que continuar, o show tem que continuar de qualquer forma. E essa resposta é bem complicada e até um pouco perturbadora, porque se a gente considera a situação do pai dele, ele sabia que ele era o preferido do pai, por exemplo. Imagina como é que o pai dele não deve ter ficado de ter... Ele nem sabe o que aconteceu, teoricamente, com o que os irmãos disseram pro pai, ou qualquer coisa parecida, né? E aí no Akedat Yitzhak, o Rabi Yitzhak Arama, que é da época de 1400 mais ou menos, ele ataca a resposta do Nachmanides dizendo o seguinte, que está no 1 aí na lista: o papel do homem nessa vida é buscar fazer aquilo que é ético, correto e moral, não realizar um sonho a qualquer custo. Então ele já não gosta da resposta do Ramban nesse sentido, né? Ele ataca de uma forma meio até dura. Ele fala assim, não é isso que a gente veio fazer nesse mundo, independentemente de quem seja, né? Então por que os irmãos tiveram que ir pro Egito? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer também, né? Por causa da fome. Eles estavam precisando de comida. E eles souberam que o Egito tinha comida, né? Então Yaakov estava passando fome e Yosef controla a maior potência econômica da época, vamos dizer assim, né? Não só econômica, mas ou pelo menos da região ali, né? O que era melhor ser feito nesse momento, né? Depois que ele se revela, ele decide que ele vai enviar suprimentos. Na verdade, a ideia é do faraó, né? Mas ele decide que ele vai enviar suprimentos. Yaakov vem em grande estilo, vem com uma comitiva e tudo mais, vem para o Egito, né? Mas no dia que ele é nomeado governante do Egito, por que ele, sabendo que ia ter uma fome, ele não busca a família, por exemplo? E o Ramban vai responder também, porque ele tinha sonhos. Essa é a resposta que o Ramban dá. Tá? Aí vamos pro capítulo 42, agora pro Perek 42 de Bereshit, no 7, tá? Ele diz assim: E Yosef viu a seus irmãos e os reconheceu, mas não se deu a conhecer a eles, e falou-lhes duramente, dizendo: De onde viestes? E disseram: Da terra de Canaã, para comprar alimentos. Né? Aí ele continua assim: E Yosef reconheceu seus irmãos, e Yosef recordou os sonhos que tivera sobre eles e disse-lhes: Vós sois espiões, para verdes a nudez da terra. Para verdes a nudez da terra viestes. Disseram-lhe: Não, meu senhor, seus servos vieram comprar alimento. Todos nós somos filhos de um mesmo homem, somos sinceros. Todos os servos, teus servos não são espiões. E disse-lhes: Não, a nudez da terra viestes ver. Tá? Então a pergunta é: será que a história de Yosef era conhecida no Egito ou não? De prisioneiro a vice-rei. Tá na manchete de todos os jornais do Egito da época. Uma galera devia saber a história, né? Então, hoje em dia até poderia virar assim, palestrante, né? Coach, inspirar fazer vários vídeos motivacionais no YouTube, né? Se fosse uma história dessa, né? De prisioneiro a vice-rei, a governante do Egito, né? Então provavelmente era uma história bem conhecida ali. E pro suposto plano, que a gente tá supondo que existe um plano aqui, dele funcionar, os irmãos não podem sequer considerar que é Yosef que tá falando com eles, né? Então, o que ele tá fazendo aqui chamando eles de espiões? Se ele chama eles de espiões na frente de todo mundo, se esses caras começarem a fazer pergunta por aí na rua, vai ficar esquisito.
É ficar no mínimo estranho se eles começarem a fazer, ô, quem é aquele cara lá que falou com a gente? Por que vocês estão perguntando? Vocês são espiões mesmo, pelo jeito. Né? Então fica... Yosef é brilhante aqui, se a gente considerar essa situação, né? Porque se eles saírem de lá, eles podem fazer as perguntas que eles quiserem. Mas ele cria um problema para esse tipo de pergunta, para esse tipo de questionamento. E aí eu vou perguntar para vocês gostaram dessa resposta ou não? Se vocês gostarem, a gente pode parar por aqui. Senão a gente a gente pode explorar mais a ideia e dar uma resposta um pouco melhor. A questão aqui é o tal plano. Né? O Nachmanides deixa claro que o plano é realizar o sonho, certo? Então, se esse é o plano, o que é que está acontecendo? Se não fosse por isso, o próprio Rambam fala que ele teria, de alguma forma, transgredido contra o pai. Né? Ele não tinha rolado Kibudav, né? Não tinha rolado honrar pai, né? Nessa história. E talvez ele quisesse até se vingar um pouco dos irmãos dele. Tá? Mas a Torá diz que Yosef se lembrou deles. E assim, se alguém aqui ia falar assim, não, Yosef foi uma pessoa ruim por querer se vingar um pouco dos seus irmãos. Coisa até meio psicológica, né? Mas a Torá diz que Yosef lembrou deles e não do que eles fizeram. Isso é importante, isso é uma distinção bem importante. Né? Então, ele não lembrou do buraco, ele não lembrou da roupa ter sido tirada dele e rasgada, ele não lembrou de nada disso, ele não lembrou de ter sido vendido, ele lembrou do sonho e dos irmãos. Né? E isso é evidência que esse possível plano de Yosef, na verdade, tem uma orientação para o futuro, certo? Tem uma orientação, ele vê a situação como um todo. Né? Então Yosef parece que ele entende que o que acontecer, e é essa parte interessante, o que acontecer entre esses 12 irmãos, entre as 12 tribos, pode ter uma consequência de um efeito cascata, vamos dizer assim, pela história. Uma coisa que vai se repetindo. Uma coisa que gera a reação e a reação vai se repetindo várias vezes. Né? Então, a gente tem que lembrar que esses indivíduos não são qualquer um, né? Quando a gente fala, mas todo mundo faz. Aí sua mãe vira e fala assim, não, mas você não é todo mundo, né? Eles não são todo mundo nesse caso, né? Eles são filhos de Yaakov, eles são filhos de Israel, eles são aqueles que geram as 12 tribos, né? Então, o que eles fazem tem um impacto que é bem difícil de imaginar. Assim. Qual é o resultado final, né? Mas Yosef, lembrando, né, é interpretador de sonhos, então ele é capaz de ver certos efeitos no futuro. E ele entende o que vai acontecer, e é isso que a gente está vendo aqui. Né? O que é uma falha tectônica? Né? É um local que tem uma certa suscetibilidade para a ocorrência de terremotos. Então, um lugar onde tem uma falha tectônica tem mais chance de ter um terremoto lá. Né? Então, se a gente tem uma falha dessa no meio do povo, o que é que está acontecendo? Tem uma chance grande de dar um terremoto no meio do povo. Né? Então, mas onde que é essa falha que a gente está discutindo aqui? É entre os filhos de Leia e os filhos de Rachel. Certo? Esse que é o grande problema que a gente tem aqui. Então, aí a gente tem uma falha, a gente tem uma divisão, a gente tem raiva, inveja, a gente tem ódio. Tá? E por isso Yosef é vendido. A gente discutiu um pouco. Né? E os irmãos estão de um lado e Yosef está do outro. Ele acaba sendo vendido. Né? E essa falha é péssima pra gente. Né? Porque ela é a semente do que a gente chama de Sinat Hinam. Que é o que o Hafetz Haim descreve no livro dele. Sinat Hinam, em português, seria o ódio gratuito. O ódio infundado. Né? Então, a gente sempre acha que a gente tem razão. E esse que é o problema. Você achar que você tem razão, sem você observar a situação como um todo, considerar a situação como um todo, gera um problema. Então o problema é que essa sua razão também nunca vai ser suficiente para justificar aquele ódio também. Por mais que você esteja certo, não existe razão no mundo suficiente para você justificar o ódio por alguém. Tá? Então, o ódio aqui é olhar para alguém e não ser capaz de ver a grandeza daquela pessoa. Você é capaz nem de considerar a grandeza, no caso. Né? Então, você não é capaz... O que está escrito lá em Bereshit?
Tselem, né? Imagem e semelhança de Hashem. Cada um de nós é isso. Hashem é infinito, então tem infinitas possibilidades dessa. A gente pega as características, as midot, cada um recebe essas características de Hashem de uma forma diferente, certo? Então, você olhar para uma pessoa e odiá-la é você não ser capaz de ver a grandeza, nem ver a semelhança que ela tem com Hashem, certo? Então, os irmãos olham para Yosef, olham para a cara de Yosef e não percebem nada. Ele, nessa situação que a gente está aqui, o Yosef pergunta do pai, do irmão. Quando ele vai fazer o banquete para eles, ele bota eles em ordem de idade. Yosef dá um monte de dica, né? E ele tá sempre interessado na família, tem essa série de coisas. E tem uma coisa que incomoda aqui. Yosef tá deixando claro que é ele. Quem é que quer saber dessas coisas? Qualquer coisa mais fácil de explicar. Que esse cara é um mago ou qualquer coisa parecida, ou que ele conhece eles? Né? Então, por que eles não conseguem perceber isso? Parece injusto falar isso do nosso ponto de vista, porque a gente sabe a história, né? A gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe o que vai acontecer, a gente viu a história toda, a gente acompanhou o Yosef do começo até o final, né? Então parece injusto. Mas por que eles não percebem? Por causa de Sinat Hinam. Eles odiavam Yosef. Eles tinham ódio por Yosef que não tinha fundamento nenhum. Certo? Então, isso impede com que eles vissem a grandeza de Yosef. Isso impede com que eles tivessem a capacidade de enxergar quem era aquela pessoa que estava na frente deles, certo? Então, ironicamente, todas as outras pessoas enxergam a grandeza de Yosef. Os irmãos não enxergam, mas todas as outras pessoas enxergam a grandeza de Yosef. Yaakov, a gente citou a semana passada, eu acho. A gente citou que Yaakov botava Yosef como... Não, foi semana retrasada. Botava Yosef como chefe dos irmãos. Então, Yaakov era capaz, ele percebeu tudo isso. Né? Quem mais percebeu? Potifar percebeu. Yosef chegou e já virou chefe da casa. Né? O delegado, sei lá, o cara que mandava na prisão percebeu. Então assim, não, você vai trabalhar pra mim, você vai organizar esse negócio todo. E depois o faraó percebe também. E assim, vamos ser bem sinceros, o encontro com o faraó é uma coisa meio estranha. Eles conversam por 10 minutos, e Yosef dá um plano econômico de 14 anos pra ele, e ele fala, ok, você que vai mandar, você que vai fazer funcionar. De onde que vem isso? Por que todo mundo vê e eles não conseguem ver? Né? Todos menos os irmãos são capazes de enxergar aquilo, né? Porque ele tinha que ser um perdedor nos olhos deles. Ele era um dos mais novos, ele não tinha o que falar, ele não podia dizer nada, ele não tinha como gerar esse respeito, ele não era instantâneo, né? Então, ele era um perdedor para eles, porque ele era o irmão mais novo, ele parecia até arrogante, a gente discutiu isso, ele parecia arrogante no que ele falava, né? Quando ele fala assim, vocês todos, até meu pai vai se ajoelhar diante de mim. Né? Então, a pergunta é, quando a gente vai escolher na escola, né, na educação física, você vai escolher o time de futebol, você escolheria Yosef primeiro, porque ele é bom em tudo. Entendeu? Então, assim, quem que não ia querer Yosef no time dele, né? E Yosef comandou o Egito dos 30 aos 110 anos. Né? Mais do que qualquer um comandou alguma coisa no Tanar. Então, em 3 minutos, que nem eu falei, rapidamente ele convenceu o faraó, mostrou um plano econômico, seria ótimo ter um cara que nem Yosef agora, né? Mas enfim, ele tem os olhos dele voltados para o futuro. Não é uma questão de profecia necessariamente, é uma visão. Ele tem a capacidade de antecipar o futuro, né? Então, e ele é obcecado com isso de alguma forma. O tempo inteiro ele está falando disso. O tempo inteiro ele luta com isso. E o livro de Bereshit, é importante a gente pensar nisso. O livro de Bereshit, ele não pode terminar com os irmãos se odiando. Isso não pode acontecer. Porque ali é a origem do povo. O livro de Bereshit não pode terminar com o povo começando com ódio. Tá? Então, alguma coisa tem que ser consertada até o final do livro.
Então, quando Yosef acusa os irmãos de serem espiões, o que ele quer como resposta? Vamos voltar no diálogo rapidinho. Fala assim. Yosef recordou o sonho que tivera sobre eles e disse: Vós sois espiões, para verdes a nudez da terra. Né? Nesse Passuco 9 aí, no Passuco Tet, tem essa expressão, a nudez da terra, né? Só abrir aqui para eu enxergar o hebraico melhor. Ó. Mas essa expressão, Ervat Haaretz. Mas o que é? Bom, os comentários vão dizer que pode ser duas coisas distintas. A primeira é literalmente, pelo menos no meu Tanar aqui, tem uma coisa entre parênteses. Não sei se de vocês vai ter aí. Ponto vulnerável. Ele traduz como ponto vulnerável. Que é a fragilidade da terra, é uma coisa militar, ou seja, vocês querem atacar aqui de alguma forma. Essa é a primeira visão. A segunda visão é um pouco mais complicada. Seria como se fosse a nudez na terra. Né? Seria as zonas de zonot, as zonas de prostituição. E aí, no Passuco 13, a gente vê assim, ele dizendo assim: E disseram, nós, seus servos, somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai, homem da terra de Canaã, e eis que olha isso, e eis que o caçula está hoje com o nosso pai, e o outro não está mais. E o outro não está mais. Essa expressão que ele usa aí, que é Eineno, né, que está bem no final, é a última no Passuco 13, is no more. Ele não... A tradução é perfeita aqui. Não está mais. Ele não existe mais, de alguma forma, desse jeito. Né? Ele não é. E aí, olha a resposta de Yosef. Yosef disse: Eis o que falei a vós dizendo, vós sois espiões. Só que no hebraico, nesse passo 14, tem uma coisa muito interessante. Ele está escrito assim: Vayomer alechem Yosef hu asher dibarti. Hu asher dibarti alechem. E aí é interessante. O que quer dizer a palavra Hu? É ele, né? Ele está dizendo assim, é desse, Hu asher dibarti, é desse de quem eu tô falando. Vou ler de novo, para ficar bem claro. O que ele falou, e o outro não está mais, o outro Aneino, né? Eineno, cadê? Vecha echad Eineno. Aí Yosef responde, Hu asher dibarti alechem. É desse de quem eu tô falando. Vocês são espiões. O que quer dizer vocês são espiões? Vocês estão procurando alguma coisa. Vocês estão procurando alguém. Ele quer que eles respondam o quê? Ele quer que eles respondam: sim, nós somos espiões e estamos procurando por alguém. E eles disseram, se eles dissessem assim, você claramente é uma pessoa muito inteligente, a gente veio procurando comida, mas o principal motivo pra gente estar aqui é porque a gente tá procurando alguém. A gente cometeu um erro e a gente quer consertar esse erro. E se a única coisa que a gente conseguir fazer aqui é voltar com o nosso irmão, já seria o suficiente. Como é que vocês acham que Yosef responderia se eles dissessem uma coisa dessa? Yosef ele queria se controlar, mas ele não conseguia. Porque ele queria se controlar por quê, né? Porque ele não conseguiu o que ele queria, de fato. Ele não conseguiu o que ele queria que eles respondessem. Então, assim, ele tinha que se controlar até ele conseguir o que ele queria, no fim das contas.
Então, Yosef pergunta se eles são espias porque ele está entrando na cabeça dos irmãos. Ele está se colocando no lugar dos irmãos. Como é que meus irmãos pensam de mim? Yosef era um cara muito bonito, né? Esse é um comentário muito comum. Então, Yosef era um cara muito bonito, mas eles pensam, ele é um inútil. Na visão dos irmãos, ele é um inútil. Arrogante. Então, ele vai ser vendido como escravo. Para onde que ele vai? Onde que ele vai parar? Eles não conseguem ver a grandeza do irmão. Onde que ele vai parar? Se ele fosse um escravo. Ele vai acabar sendo uma zona homem, vamos dizer assim. Ele só serve pra isso, só é bonito, a única coisa que ele tem é isso. Isso é que Yosef tá supondo aqui, vamos dizer assim. E ele tá dizendo que sabe muito bem o que eles pensam dele. É isso que ele tá fazendo aqui. E que mesmo estando na cara deles, eles não são capazes de enxergar o que ele vê. Isso é assustador. Porque pode acontecer isso na vida de todo mundo aqui. Você tá de frente com aquilo que você procurou a sua vida inteira e não perceber que aquilo era o tempo todo que você estava procurando. Porque nem você sabe o que você está procurando às vezes. Yosef é brilhante, de novo. Yosef é brilhante. Ele percebe que os irmãos perderam a oportunidade. Porque se eles tivessem falado isso, eles tivessem falado, não, a gente está procurando nosso irmão, que a gente cometeu um erro, a gente quer nosso irmão de volta. E o Rav Americano fala assim, é improvável que Yosef teria continuado com o mistério, com o show. É improvável, porque aquilo ali selaria a ruptura que existe entre os irmãos. E o que Yosef faz depois disso? Vamos lá, no 15, no 42 ainda. Mas dessa forma sereis provados pela vida do faraó, que não saireis daqui, salvo se vosso irmão caçula vier aqui. Enviai um de vós para que traga o vosso irmão, quanto a vós sereis encarcerados. E serão provadas vossas palavras, se a verdade estiver convosco. Se não, pela vida do faraó, porque vós sois espiões. Deixa eu ver até onde eu vou. Vou mais um pouco. E os recolheu em detenção por 3 dias. E Yosef disse-lhes no 3º dia, fazei isto e vivereis. Pois a Hashem eu temo. E aqui é complicado. Se sois sinceros, um de vossos irmãos será encarcerado na casa de vossa detenção, e de vós, e levai alimentos para a fome de vossas casas. E a vosso irmão, o caçula, trazei-o a mim, e serão acreditadas as vossas palavras. E então não morrereis. E fizeram assim. E cada um disse a seu irmão, de certo somos culpados por nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma ao rogar a nós, e não o escutamos. E por isso veio-nos essa angústia. E Reuven respondeu-lhes dizendo, eu bem que vos falei, dizendo, não pequeis contra o menino, mas não escutastes, e eis que seu sangue também é requerido. E não sabiam que Yosef os entendia, porque havia um intérprete entre eles. E virou-se e chorou, e voltou a eles e falou-lhes. E tirou Shimon deles e prendeu-o ante seus olhos. Engraçado que ele escolhe Shimon. Por que ele escolhe Shimon? Porque Shimon e Levi são complicados quando estão um perto do outro. Né? O que aconteceu com Shechem, né? Então o que Yosef está fazendo? Por que eles dizem que são culpados aqui? Por que aqui no 21 eles dizem, de certo somos culpados por nosso irmão? Por que eles dizem isso? Porque eles estão presos do mesmo jeito que Yosef estava preso. Né? Então eles entraram pensando, nós somos espiões.
A gente não fez nada de errado. Aliás, eles falam, nós não somos espiões, a gente não fez nada de errado. Mas alguns dias depois eles percebem o que eles fizeram. E esse que é o problema aqui. As pessoas fora do judaísmo diriam karma, né? Mas a gente não usa essa expressão. A gente usa a expressão midá kneged midá, né? É uma medida por outra. A mesma medida vai ser aplicada. Então, eles precisavam dar mais um passo aqui. O que é que tinha que ter acontecido aqui? Quando eles falaram assim, não, a gente fez isso aqui errado. Né? Aí Reuven ainda fala assim, eu bem que falei. E eis que seu sangue também é requerido. Eles vão ter falado assim, tá na hora da gente procurar Yosef quando a gente sair daqui. Só que eles não fizeram isso. E aí o que Yosef faz? Ele vira, chora e ele fala, o plano tem que continuar. Mas ele muda o plano de alguma forma. Ele deixa só um, em vez de deixar todo mundo. Né? De deixar só um ir e todos os outros ficassem. Então Yosef chora porque ele está muito perto. Muito perto de conseguir o que ele quer. Né? Yosef manda buscar o irmão. Por que ele faz isso? Qual que é a lógica disso? Quando ele fala assim, não, vocês me disseram que são 12, mas só tem 11 aqui, só tem 10 aqui. Um você disse que já era e o outro tá lá. Por quê? Quero ver se vocês estão falando a verdade. Que tipo de... que é isso? Né? E diga-se de passagem, né? Acontece que eles voltam da primeira vez e eles encontram todo o dinheiro, né? Com eles ainda, né? Yosef devolve o dinheiro nas bolsas e fica mais assustador ainda, porque agora eles, além de serem acusados de espiões, eles podem ser acusados de ladrões também. Então a situação é bem complicada. Então quando eles são obrigados a voltar com Benjamim, e eles voltam, Yosef recebe eles super bem, faz até uma festa pra eles. Vamos pro capítulo 43. Espera 43, passou com 33. O que acontece? E sentaram-se diante dele o primogênito segundo sua primogenitura, o menor segundo a sua mocidade. E aí essa é a parte que Yosef põe eles em ordem, né? Os homens entre si ficaram admirados. Eles ficaram impressionados também. Né? E distribuiu-lhes as porções que estavam diante dele e multiplicou a porção de Benjamim 5 vezes mais do que a porção de todos. E beberam e embriagaram-se com ele. O que está acontecendo aqui? Eles baixaram a guarda. Eles falaram, não, agora está tudo bem. Não vai dar mais nada errado. Eles baixaram a guarda, porque a pessoa que estava atormentando eles agora virou amigo. Quê? Mas eles não sentem mais culpa do que eles fizeram? Acabou a culpa? E aí o que você faz ao perceber que acabou a culpa? Pega o cálice dele e põe dentro das coisas de Benjamim. E aí o que acontece? Vamos lá. Capítulo 44 agora. Pera 44 no 4. Diz o seguinte. Eles saíram da cidade, mas não se haviam distanciado, e Yosef disse ao responsável por sua casa, levanta-te e persegue os homens, alcança-os e lhes dirás, por que pagastes o mal por bem? É com isto que bebe meu senhor e adivinha com ele. Já tá falando que ele é mago também, né? Procedeste mal no que fizestes, e alcançou-os e falou-lhes essas palavras. E disseram-lhe, por que fala meu senhor com essas palavras? Longe de teu servo fazer uma coisa dessas. Eis que devolvemos a ti o dinheiro que encontramos na boca de nossas bolsas desde a terra de Canaã, e como roubaríamos da casa de seu senhor prata ou ouro? Vocês estão falando, mas a gente devolveu o dinheiro. Por que a gente ia roubar um cálice? Aquele de seus servos... Olha, aqui a coisa começa a ficar complicada. Aquele de teus servos com quem for encontrado morrerá. E nós também seremos escravos para meu senhor. E disse que seja agora também conforme vossas palavras. Aquele com quem for encontrado o copo, somente ele será meu servo. E aí já é Yosef. Somente será meu servo, e vós estareis limpos de culpa. E apressaram-se e baixaram cada um a bolsa da terra,
e cada um abriu sua bolsa. E procurou, começando pelo grande e terminando no pequeno. E o copo foi encontrado na bolsa de Benjamim. E rasgaram suas roupas e cada um carregou seu jumento e voltaram à cidade. Vem cá. Que história é essa de falar assim, ah, não, tudo bem, quem se encontrar pode matar. Né? As negociações aqui são péssimas. As negociações dos irmãos são péssimas. Olha só, perceba. Ele fala, se vocês fizeram isso, coisa ruim. A gente, não, mas a gente devolveu o dinheiro, a gente é inocente. Aí ele fala assim, quem tiver, se esse negócio tiver com a gente, quem tiver com a gente, pode matar. Olha só o que você fala. E você vai e fala assim, aquele que for comprar, só ele, e não só isso, pode matar e os outros todos vão ser servos. Aí você fala assim, não, só vai ser meu servo aquele que tiver com o copo. Olha como é que continua no 14. E Yehudá e seus irmãos vieram à casa de Yosef. E ele ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. E Yosef disse a eles, o que é isso que fizestes? Acaso não sabeis que um homem como eu logo adivinharia? E Yehudá disse, o que diremos a meu senhor? Que falaremos? Como justificaremos? Hashem achou o delito de teus servos. Eis que nós somos servos de meu senhor. Tanto nós como aquele em cujas mãos foi encontrado o cálice. E disse, longe de mim fazer isso. Homens cujas mãos foi encontrado o copo, ele será meu servo. Vós subi em paz a vosso pai. De novo. Já tinha falado lá atrás. Não, só o cara que tiver com o copo. Eles falam assim, não, todo mundo vai ser seu servo. O que está acontecendo aqui? Por que Yehudá tá falando desse jeito? Por que Yehudá usou ele que presume-se que ele que tá negociando o negócio inteiro, desde o começo até agora. Eles são todos culpados de ter vendido Yosef, né? Por terem feito o mal por Yosef. E eles aceitaram essa situação. E vão presos, né? Mas Yosef não aceita. Yosef fala, não, só quem pegou, que por acaso é o único que não fez nada de mal pra ele, que vai ser meu servo. Então eles estão muito confusos. Porque o único que não participa dessa culpa é Binyamin. Espiritualmente, aquele negócio que a gente falou, Midak Neged Midad, lembrando que esses caras são gigantes espirituais, não faz sentido nenhum. Então eles estão confusos. Eles falam, não, peraí, os culpados somos todos nós, não ele. Né? Mas ele só quer Benjamim? Por quê? Isso não faz sentido. Que não faz sentido nenhum que ele pague sozinho pela culpa de todo mundo. Vamos agora para a paraxá da semana agora. Vaigash, no mesmo capítulo, no mesmo Perek, no Passuco 32. Pois teu servo se deu por fiador do moço para com seu pai. E aqui é Yehudá já discutindo, né? Só para deixar claro com a situação. Yehudá falando, não fica com ele, fica comigo. Ele está se explicando. Pois teu servo se deu por fiador do moço para com meu pai, dizendo, se não o trouxer a ti, pecarei para meu pai todos os dias. E agora rogo que fiques com teu servo como escravo de meu senhor no lugar do moço, e que ele suba com seus irmãos. Yehudá se oferece no lugar de Benjamim. E é uma pergunta muito, muito simples, por que Yehudá não fala, não, quem roubou fui eu e eu que botei na bolsa dele? Seria mais fácil, né? Melhor, talvez. Os irmãos estavam muito confusos e Yosef está encenando um dos episódios mais traumáticos da infância deles. Não sei se vocês vão lembrar disso. Mas quando eles saem da casa de Lavan, do avô, o que acontece? Rachel vai lá e pega os ídolos do pai. E Lavan alcança eles, e o que acontece quando Lavan alcança? Fala assim, cadê meus ídolos? E qual que é a resposta de Yaakov aqui? Exatamente a mesma coisa. Quem tiver com teus ídolos vai morrer. E é exatamente a mesma resposta que Yehudá dá aqui.
Não, se alguém tiver roubado, tá morto. Vai morrer e os outros todos... E é pior ainda. Os outros todos vão ser seus servos. Né? Então, Yosef tá colocando eles naquela situação de novo. E quem foi culpado naquela história? Rachel. E como é que Yaakov reage, né? Reage dessa forma. Quem pegou vai morrer. E isso explica a reação deles também. Né? A pressão, eles agem da forma com que eles agiram da outra vez. Não foram eles que fizeram nada, mas eles aprenderam daquele jeito. Deu certo daquela vez. É, e tem uma coisa mais legal aqui. Legal não é a palavra, mas tem uma coisa mais interessante aqui. Quem roubou foi Rachel. Né? Ela é culpada. Benjamin é culpado porque é igual a mãe. Também rouba as coisas. Essa que seria a lógica. Yosef também não prestava. Ou seja, Yosef está forçando mais a divisão. Yosef está criando uma oportunidade para eles fazerem de novo o que eles fizeram antes. O que é techuvá? O processo de techuvá envolve, o processo de arrependimento dentro do judaísmo envolve você se deparar com a mesma situação e agir de uma forma diferente. E é isso que Yosef está fazendo. Fazendo de novo um filho de Rachel, tá aqui a oportunidade para vocês largarem ele de novo. Que nem fizeram com o Yosef. O Yosef foi um pouco pior, mas aqui tá a chance, tá aberta a oportunidade para vocês abandonarem o filho de Rachel. Mas eles dizem, nós somos culpados. E ele responde, não, só ele que é. Então vamos voltar pro verso que Yosef não consegue mais se controlar no começo da Parashá. No 45:1, na verdade. Yosef não pôde conter-se diante de todos que estavam de pé perto dele e exclamou, faz todos sair de perto de mim. E não ficou com ninguém quando revelou a seus irmãos. E levantou sua voz em choro, e todo o Egito escutou, inclusive a casa do faraó. E Yosef disse a seus irmãos, Ani Yosef, meu pai ainda está vivo? Eu sou Yosef. Ainda vive? Meu pai ainda vive? Essa frase quer dizer muita coisa. Que pergunta é essa? Ele sabe que o pai dele está vivo. Ah, tem uma coisa importante que eu acho que eu esqueci de ver aqui. Pera aí. Aqui, ó. Yehudá falando. Por que como subirei eu e meu pai se o moço não for comigo? Assim talvez não veja o mal que sobreviverá ao meu pai. Ou seja, Yehudá fala pra ele, deixa, troca, eu fico e o menino vai, porque senão meu pai vai morrer. Você tá matando nosso pai. Então quando Yosef fala, Ani Yosef, meu pai ainda está vivo, o que ele quer dizer? Se Yaakov não tivesse mais vivo, será que eles deixariam Benjamim lá? A verdade é que a gente tem uma coisa mais profunda aqui, né? E Yehudá fala no começo da Parashá o seguinte, no 44:18. Então Yehudá chegou-se a ele e disse, rogo meu senhor que seu servo possa falar uma palavra aos ouvidos do meu senhor, mas que não acenda a tua ira contra teu servo, porque tu é como o faraó. Meu senhor perguntou a seu servo dizendo, tendes pai ou irmão? E dissemos ao meu senhor, temos o pai já velho, e há um filho de sua velhice, o caçula, o irmão dele morreu. E ele ficou o único de sua mãe, e seu pai o ama. E disseste a teus servos, fazei-o descer a mim, e porei os olhos diante dele. E não poderá o moço deixar a seu pai, pois se deixar a seu pai, este morrerá. E disseste a teus servos, se vosso irmão caçula não descer conosco, não tornareis a ver meu rosto. E quando subimos a teu servo, meu pai, anunciamos-lhe as palavras de meu senhor. E nosso pai disse, voltai e comprai um pouco de alimento para nós. E dissemos, não podemos descer se nosso irmão caçula não vier conosco. Desceremos, pois... Se nosso irmão caçula vier conosco, desceremos, pois não podemos ver o rosto do homem se nosso irmão não estiver conosco. E seu servo, meu pai, disse,
Vós sabeis que minha mulher deu à luz a 2 filhos. E um saiu de perto de mim e eu disse, certamente ele foi despedaçado, e não mais o vi. E tomareis também este de perto de mim, e se lhe acontecer algum desastre, fareis minha velhice descer com tristeza à sepultura. E agora, como irei a teu servo, meu pai, se o moço não estiver conosco? Sua alma está ligada à alma dele. E acontecerá que, ao ver que o rapaz não está, ele morrerá. Então, o que é que Yaakov está falando aqui? Você está matando o nosso pai. Para agora. E o que é que Yosef responde? A resposta de Yosef aqui é uma coisa que é muito interessante. É muito mais do que só aquilo. Ani Yosef, Haodavi Hai. Eu sou Yosef, meu pai ainda está vivo. O que ele está dizendo? Eu sou Yosef, vocês me tomaram do meu pai. Por acaso ele morreu? Ani Yosef, se você se importa tanto com seu pai, por que vocês me tomaram de perto dele? Ani Yosef, meu pai ainda está vivo? Como que eles lidam com essa pergunta? E seus irmãos não puderam responder-lhe. Shtiká. Silêncio. Eles não falaram nada. E aí eu botei aí a Guemará pra vocês no número 2 aí. Em Hagiga 4b. Que cita essa frase. Essa parte. E o Rabelazar diz assim: se a repreensão feita por um homem de carne e osso foi tão poderosa que seus irmãos não foram capazes de dar uma resposta, quanto mais uma repreensão do santo, bendito seja. Ou seja, imagina o silêncio que você não vai fazer lá na hora. Quando Rabelazar chegou nesse verso, ele disse: e Shmuel disse a Shaul, por que me importunaste fazendo-me subir? Então Shmuel Aleph, e disse: se Shmuel o justo estava temeroso pelo julgamento quando ele foi chamado por necromancia, ele já tinha morrido, nós devemos ser muito mais temerosos. Quando a gente chega diante do Criador, a gente vai achar que a gente é eloquente, que a gente vai ter todas as desculpas do mundo, a gente vai conseguir explicar direitinho, a gente vai conseguir se defender, então Hashem vai jogar a verdade na nossa cara e a gente vai ficar em silêncio. Tem uma história... não vou me lembrar se tá na Guemará ou... não vou me lembrar onde é que é, mas... eu acho até que é um profeta, não vou me lembrar, mas a moral da história é semelhante. Um pescador que não fez nada da vida dele, ele era muito pobre, ele não estudava, não sei o que. Falou para um profeta, falou assim, o profeta, como é que você vai se explicar quando chegar a tua vez? Ele falou assim, não, tem a resposta na minha cara já. Minha resposta já decorei minha resposta. Quando me perguntaram, por que você não fez, por que você não estudou mais? Não, porque eu não sou inteligente o suficiente para estudar. Por que você não ajudou, não ajudou os mais, por que você não ajudou mais os pobres? Porque eu era pobre também. Por que você não deu seu tempo mais para as pessoas? Porque eu tava tentando sobreviver. Aí o profeta vira para ele e fala assim, se você era tão burro, pobre e não tinha tempo para nada, por que você era tão arrogante? Mesma coisa aqui. Então, eles tiveram um momento desse em vida, né? Com a verdade sendo jogada bem na cara deles. Ani Yosef, meu pai ainda está vivo. Como que vocês puderam fazer isso com o nosso pai? Essa é a pergunta que ele está fazendo. Vocês têm coragem de me dizer como agir com meu pai depois que tudo que vocês fizeram? Ani Yosef. O que eles podem dizer aqui? Nada. Não tem como. Mas não era isso que Yosef queria, que a gente falou no começo. Ele queria que os irmãos estivessem procurando por ele. Essa falha permanece. A conciliação começa de alguma forma. O reparo começa a ser feito de alguma forma. Já que Yehudá protege Benjamim. Yehudá ativamente se põe na frente de Benjamim aqui. E ele não vai largar Benjamim por nada. É isso que ele está falando aqui.
Isso é muito forte, porque isso tem um reflexo lá no futuro. Que pra gente ainda é passado, mas pra eles é futuro. Onde é que fica o templo sagrado? Onde é que fica o Beit HaMikdash? Fica dentro de Yehudá. Na verdade, fica na fronteira de Yehudá com Benjamim. O Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, fica dentro de Benjamim. E o resto do templo fica em Yehudá. Então, essa situação continua existindo. Yehudá segurando Benjamim. Né? Continua existindo dessa forma. Essa mistura entre um filho de Léa e um filho de Rachel, o fato de Benjamim segurar, de Yehudá segurar Benjamim, ecoa no tempo, no futuro, e é aí que o templo pode ser erguido. Quando um protege o outro. E essa que é a tragédia daqui. Mesmo depois disso tudo, eles não confiam em Yosef. Olha o que acontece no finalzinho do livro. Do Perek 50, no capítulo 50, 18 e 19. Diz o seguinte. E Yosef disse a eles, não temais... Não, 18 e 19. E seus irmãos foram... Isso depois que Yaakov morre, né? E seus irmãos foram também e prostraram-se diante dele e disseram, diante de Yosef, Eis nós, somos teus servos. Ou seja, o que eles estão falando aqui? Agora que nosso pai morreu, não mata a gente, por favor. E o que Yosef responde? E Yosef disse a eles, não temais, acaso estou eu no lugar de Hashem? O que vocês estão dizendo? O que é que vocês querem dizer com isso? É isso. Isso é Sinat Hinam. Mesmo depois de tudo que Yosef fez por eles, eles ainda achavam, pensavam mal de Yosef. Isso é ódio gratuito. Não vê a grandeza que está escancarada na tua frente. Não ser capaz de reconhecer essa grandeza. Eles nunca entenderam Yosef. Yosef pergunta, vocês estão procurando por Yosef? Eles respondem, não, a gente veio procurar comida. Então, a gente acaba lembrando da refeição que eles tiveram enquanto o Yosef gritava no buraco. Quando eles botaram o Yosef dentro do buraco prendendo ele, ele gritava e gritava e eles comendo tranquilo. E isso é o exemplo de uma refeição de uma família dividida. Que no caso divide o povo inteiro, não é só a família deles. Em Pessah, a gente celebra a saída do Egito em família, né? E talvez, às vezes a gente não quer convidar um ou outro, que não se dá tão bem. Convide, considere convidar. Quando a gente briga, o que acontece? A gente vai parar no Egito. Quando a gente se une, a gente sai como um povo. Para chegar no Sinai, para chegar no Har Sinai, a gente tem que ser um só. Todo mundo cantando a mesma música. Todo mundo agradecendo junto. Todo mundo vendo a mesma coisa. A gente tem que se unir. E Yosef testou os irmãos. E só Yehudá que não quis deixar Benjamim. E aí o templo foi erguido onde foi. Yosef, ele tem os sonhos. Ele olha para o futuro. Ele sabe quais são os efeitos do comportamento atual deles no futuro. Ele sabe disso. Ele sabe o que é importante. E essa é a grande lição. Por a gente estar pronto para se arriscar. Quando a gente está falando da gente, a gente está pronto para se arriscar. Se não vai, sei lá, virar em ninguém. Quando é só eu fazendo por mim, eu vou me arriscar o máximo que eu puder para conseguir o que eu quero. Agora, quando a gente fala dos filhos, netos, da família, aí complica. Aí você pisa no freio e considera cada passo. A gente não percebe que as nossas ações hoje vão afetar tudo que vai acontecer no futuro. O que eu decido agora vai afetar meus filhos, vai afetar meus netos, etc. Mas Yosef entende isso. Ele olha para o futuro. Ele, de novo, não é uma questão de profecia, é uma questão de visão de futuro mesmo. E ele faz o que ele pode para unir a família de novo. Ele faz tudo que ele pode para unir a família. Não foi da forma com a qual ele esperava. Não foi a forma que ele queria. E ainda assim, a gente ainda sofre com a venda de Yosef. Todo Yom Tov a gente tem que levar um bode como oferta de pecado. Não é isso? Oferta de pecado. E aí o Ramban Nachmanides explica assim.
A oferta de pecado é aquele bode que foi usado para sujar o casaco de Yosef. E ele representa essa venda de Yosef, ou seja, nunca, não acaba aqui. Uma coisa começa a ser consertada, mas não acaba aqui. Então a gente não tem nenhuma festa na qual a gente não lembra que um dia a gente se livrou de um irmão. Que um dia a gente vendeu e que nós não fazemos isso. Vocês agiram contra os princípios. Às vezes a gente não se entende, né? Porque, fulano acredita nisso, ciclano acredita naquilo. Às vezes a gente não se entende. Mas uma coisa que todo mundo tem que entender. O povo é um só. Né? A gente tem que buscar isso. Sentir cada um como irmão, perceber a grandeza dos outros. Que representação que ele faz dessa Tselem Elohim, dessa imagem e semelhança de Hashem. E tentar se unir, perceber cada um e sentir cada um como irmão e tentar se unir dessa forma. Se a gente fizer isso, a gente pode reconstruir o Beit HaMikdash, a gente pode qualquer coisa. Lalatov, pessoal, obrigado pela paciência e boa noite.